Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje eu vou falar sobre despedidas. E o episódio de hoje vai ter um formato um pouco diferente, porque hoje eu trouxe um texto que eu escrevi sobre despedidas e como eu lido ou como eu não lido com as despedidas da vida. E, eh, enfim, vai ter esse formato diferente, porque já faz um tempo que eu tenho tido vontade de escrever, e era um hobby que eu tinha quando eu era mais nova, e eu acabei deixando de lado e agora tem me dado muita vontade de escrever, já tem uns meses. E aí é meio que um texto que eu tinha começado a escrever faz um tempo, e, enfim, me inspirei nesse texto que eu tinha começado a escrever para escrever esse novo texto. Enfim, aí despedida é um tema que tem me tomado aí os pensamentos e também as sessões de terapia. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês gostem desse novo formato. Vai ser um episódio um pouco mais curtinho. E não tô falando que os próximos episódios serão assim. Então vamos lá? Vou ler o texto que eu escrevi para vocês. Eu nunca soube lidar com despedidas. Quando eu era mais nova, eu chorava toda vez que eu voltava do acampamento de férias. Não era um choro escandaloso, era um choro contido e tímido. Eu não entendia o porquê do meu choro. Se era saudade, se era ansiedade de voltar para a vida real depois de passar 20 dias isolada no meio do mato com aquelas pessoas do acampamento sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo aqui fora. Fato é que eu sabia que nunca mais veria algumas das pessoas que tinha conhecido. Inclusive, sabia que as paixões vividas durante aquele curto tempo virariam apenas uma história para contar. E talvez fosse justamente isso que me fazia chorar. Não saber quem eu nunca mais veria e quem eu veria na próxima temporada. Algumas despedidas são perpétuas. Às vezes, o até logo vira até nunca mais. E às vezes, a despedida é momentânea, é apenas um tempo, uma pausa. E para mim, esse é o pior tipo de despedida. Por isso, eu nunca suportei a frase: eu preciso de um tempo. Quanto tempo é um tempo? Eu deveria esperar o seu tempo? E se o tempo virar um para sempre? Afinal, se o tempo é relativo, como daremos um tempo se eu nem sei quanto tempo é? Para mim, é mais fácil superar uma despedida definitiva do que uma despedida temporária. Até porque, em uma despedida definitiva, eu sei que não volta. Ou pelo menos, eu não fico esperando voltar. Já a despedida temporária vira uma espera ansiosa, como quando você espera um ônibus que você não tem certeza se passa naquele ponto. E você se pega pensando: será que quanto mais eu esperar, menos eu vou ter que esperar? Uma vez eu me despedi de uma amiga, porque o tempo dela me fazia mal. Eram dias, semanas, meses sem resposta. E eu poderia simplesmente ter deixado aquilo morrer, se é que já não estava morto. Mas um dia eu decidi colocar um ponto final e enviar a última mensagem. Então, ali estava eu, me despedindo de uma velha amizade, da qual eu ainda tenho saudade, porque a despedida não te isenta da saudade. É isso, a despedida nunca é fácil. Muitas vezes não estamos apenas nos despedindo de pessoas, de lugares, de momentos. Muitas vezes a despedida é de uma versão de nós mesmos. Quando eu menstruei pela primeira vez, eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Natal. Fui tomar banho e quando vi a minha calcinha com aquele sangue, eu desejei com todas as minhas forças que fosse só um machucado e que não fosse o que eu achava que era. Eu chamei a minha mãe e disse: Mãe, acho que me machuquei. Mas só pela cara dela eu pude perceber que realmente era tão esperada por umas e tão temida
por outras como eu, a menstruação. Naquele dia, eu me despedi do meu corpo sem curvas e comecei a lidar com um corpo totalmente diferente. A partir daquele dia, comecei a entender que a vida seria assim. Eu me despedindo não só de pessoas, lugares e momentos, mas também de versões minhas. Algumas versões melhores e outras versões piores, mas sempre uma nova versão. E foi isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês acharam do texto, se vocês se identificaram, se vocês também têm dificuldade de lidar com a despedida. E, bom, é isso, não é porque é um episódio um pouco mais curto e diferente que não vamos ter um pensamento no banho. Então vamos para o pensamento no banho. Gente, o pensamento no banho é que eu estou viciada em Sex and the City. Ai, já fazia um tempo que eu tava querendo assistir Sex and the City. E aí a Gi, a minha amiga, virou e falou que tava assistindo. E aí eu falei, ah, quer saber? Acho que eu vou começar a assistir também. Enfim. E aí eu comecei a assistir, fiquei totalmente viciada. Eu sabia que eu ia gostar da série. E, enfim, eu gostei muito. E, na verdade, foi a série que me deu um gatilho a mais, assim, para eu realmente começar a escrever, né? Voltar a escrever. E, enfim, é basicamente isso, gente. Eu tô viciada em Sex and the City. E eu também assisti um outro. Eu assisti um outro anime que chama Journal with a Witch. E eu gostei muito desse anime. E aí a protagonista é uma escritora também. E, enfim, várias coisas aí foram me dando vontade de escrever. Mas eu recomendo muito esse anime, inclusive, gente. Ele é muito gostosinho e ele é muito bom. Muito bem feito, assim. A história é basicamente de uma dessa mulher que é escritora, né? E ela começa a morar com uma sobrinha dela. E ela começa a morar com essa sobrinha porque os pais da sobrinha morreram. Ou seja, a irmã dessa escritora morreu e só que ela não falava com a irmã e tal, e aí ela fala: "Ah, não é porque eu não falo com a minha irmã que eu não vou acolher, minha sobrinha, né, se ela não tem onde ficar e tal". E, enfim, aí é basicamente o dia a dia das duas, assim, a menina lidando com o luto, né, e com esse sentimento, assim, de perda e tal. E a tia também ali convivendo, né, com uma adolescente, né, sendo que ela sempre viveu sozinha. É um anime muito bonito. Então fica no recomendações da Nanda, tá? Journal with a Witch. E é isso, gente. Foi um episódio mais rapidinho, diferenciado, mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deixe o seu comentário aqui no episódio falando o que vocês acharam. Me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando o que não sabe. E compartilhem esse episódio para chegar em mais pessoas. Um beijo e eu fui. Tchau!